Boa tarde, vamos dar sequência aqui na série. E agora aqui na página 23 do livro, 22 aqui, ele traz a questão da composição, do que seria o corpo aí, que seria o corpo humano. E ele fala, o ser humano consiste em três partes: uma casca sutil, uma casca grosseira e a fieira. O corpo sutil desenvolve uma radiação, a aura, o corpo sutil ou o corpo astral. Após a morte, o corpo astral sutil se desintegra em seus componentes. Ele se decompõe em uma base material. Então aqui é interessante a questão do corpo astral. Muita gente acha aí que faz viagem astral e acha que está fora da matriz. O pessoal acha que o astral é o espiritual, mas não. Isso é o astral ainda é um plano psíquico, é um plano mental que está dentro dos planos de ilusão ali da matriz. Então todos esses mundos astrais, eles são criações mentais, eles são planos ainda dentro da matriz, a matéria sutil que eles falam. Então você tem o corpo físico, o corpo astral e o espírito que está misturado com tudo isso, que é a centelha ali, a fieira ou o sprinter, que o livro traz dessa maneira. Então a questão do plano astral ainda é a parte psíquica, seria a psicosfera ali, o plano astral ainda seria a matriz, tá? Muita gente pensa que fazendo viagem astral, essas coisas, eles estão saindo da matriz, mas não, você ainda está na matriz. O plano astral ainda é parte da matriz, a matéria sutil ainda é parte dessa criação, parte desse universo. E aqui ele fala, só a Sprinter é a parte divina de nós, e só ele pode ascender e se reunir ao nosso Aeon. E essa, na verdade, é a ideia da ressurreição ou renascimento, que seria a gente retornar para a nossa origem, a gente retornar para o reino ali, para o Aeon, de onde a gente veio. Essa seria a verdadeira ressurreição, que ele fala, a ressurreição através do crucificado. Então, essa seria a verdadeira ressurreição, a Sprinter vencer ali o plano astral, porque que nem eu falei, o livro também traz os arcontes ali, até a programação do demiurgo, eles estão programados até o astral. Então eles são programados no plano físico e através das constelações ali no plano astral. Tanto que as estrelas são astros. Por que as estrelas são astros? Porque elas ficam no plano astral. O corpo astral é uma estrela, porque a estrela é um astro. Então o seu corpo astral ainda está na programação ali da psicosfera ali da matriz. É um plano mental mesmo. A ideia seria mais de um plano mental. Aqui ele traz um modelo das esferas, mais para frente a gente vai ver isso aqui. E a questão ele vai trazer aqui agora, assim como a nossa visão do reino de luz é bloqueada, assim também a visão do reino da luz é obscurecida. Essa parte ficou traduzido meio ruim, esse pedaço aqui, porque ela tem muito, tá vendo aqui, tem desenho, hieroglifo aqui, o livro deu uma, mas é mais definições aqui. Então ele fala, assim como a nossa visão do reino de luz é bloqueada, assim também a visão do reino da luz é obscurecida por ela. Aqui ele está falando dessa ideia que os gnósticos tinham, de que foi instalado, tá vendo aqui, uma esfera escura, foi meio que instalado. Até o pessoal da Nova Era chama isso aqui de... eu esqueci agora como eles falam, É uma questão de o plano de esquecimento, O véu, eles chamam de véu, Essa ideia de véu que o pessoal tem seria um dispositivo aqui, uma grade energética que foi instalada em volta das estrelas aqui, da esfera das estrelas, que esse livro chama de escuridão. Ele fala que foi instalada aqui uma grade, isso aqui é uma grade energética, e ela foi instalada em volta aqui, e o plano astral é configurado aqui no zodíaco, tá vendo?
Então, o plano astral é um astro, por isso que as estrelas são astros, as estrelas ficam aqui no zodíaco. E foi instalado um véu de escuridão, né, o véu do esquecimento, aí o pessoal chama assim, acima aqui dessa esfera. E dentro foi programado o Ouroboros, que é a repetição, né, que é a serpente aqui do Ouroboros. Tá aqui, ó, na escuridão, o véu da escuridão, o zodíaco e o Ouroboros aqui, Satã, né, o Leviatã, que é a repetição, que é o programa cibernético aí que eu já expliquei no canal, que ele fica repetindo. E o livro continua, né? Deus não conhece os sofrimentos dos seres humanos e dos seres nas dimensões, né? Então essas esferas superiores, fora aqui da programação, né? Elas não têm o conhecimento do que realmente acontece aqui, porque a gente está programado a um arconte, né? A um corpo aqui astral, e é nesse corpo que ficam as informações, né? Que seria aí o registro acástico, essas coisas aí que o pessoal fala. É meio que mais ou menos tudo que você vive aqui na Terra, ele fica programado aqui nessas esferas, mas tudo isso ainda dentro das esferas da matéria aqui, não chega aos planos superiores, né? aos reinos sutil, ao plano incriado. E aqui ele continua, aqui e agora deve começar a nossa conversão para deixar um loop infinitamente longo de tempo, ascender 3 céus e tornar-se novamente um Aeon inteiro. Aqui é interessante, ó, deixar um loop infinitamente de tempo. Aqui ele está falando do Ouroboros, né, que é essa serpente que eu já mostrei aí no canal diversas vezes. A questão da repetição, né? Um loop é um loop temporal. Eles repetem as linhas do tempo e ficam repetindo, né? Meio que um programa aí que deu errado. O programa fica repetindo, um infinito simulado, né? A questão que eu falei do infinito simulado. E aqui ele está falando a questão do zodíaco, né? Do esterema. Aí ele deu uma definição para esse looping, né? Esterema aqui. A questão desse loop temporal, né? A gente tem que retornar para um Aeon, nosso Aeon de origem. Portanto, também, né, o seu lugar aqui, ó, Deus deu livre-arbítrio para os Aeons e, portanto, até certo ponto para o homem também, né? Como assim, ó, os Aeons, o Deus ali, a origem, né, criou os espíritos, os Aeons, e os Aeons caíram, viraram arcontes, e os arcontes criaram o homem. Mas do mesmo jeito que os Aeons e os arcontes têm livre-arbítrio, o homem também tem, né? O homem, como uma criação deles, também tem. Aqui ele chama todos, mas não escolhe todos, né? Aqui tem uma questão do evangelho, para serem redimidos, viverem no amor. Essa gnose é meio cristã, né? Então ela mistura algumas coisas da Bíblia também, ó. Tem até aqui o livro de Mateus. E essa parte aqui é interessante, ó. Leviatã, como Ouroboros ou Satanás, a cobra reptiliana nos salva o caminho para as esferas superiores de Deus e seu reino de luz. Vivemos no ventre do adversário. Então ele fala que o homem, né, foi criado ali, nasceu no ventre do adversário, né? É como aquela ideia do Jonas na barriga da baleia, né? A gente nasceu na barriga do Leviatã, que é esse sistema aqui, ó. A gente está na Terra, né? E a Terra está dentro do Leviatã, né? Aqui, ó, Satã, Leviatã. É a ideia dos gnósticos do Ouroboros, né? A gente nasceu numa simulação, basicamente é isso que eles estão querendo dizer. Uma simulação é um loop temporal, né? Um loop de repetição temporal. E a gente nasceu aqui, né? Aí ele traz o modelo, né? As 7 esferas planetárias que envolvem o disco da Terra. Esse é o modelo gnóstico, né, que eu já mostrei aqui. Aí na 8ª esfera, ali os anéis de Saturno, onde está o arconte-chefe, né? O demiurgo ali, o Ouroboros, né, e é o da Baú. Aqui, isso aqui eu já tenho um vídeo falando essa parte. E aqui uma questão interessante aqui para fechar o vídeo, né? Se a gnose for compreendida corretamente, tem-se a chave para a libertação do cativeiro, do mundo inferior.
A salvação é possível porque o homem carrega dentro de si a centelha divina do Deus Supremo, né? Que seria a ideia do Espírito. Bom, então, como ele fala, se a gnose for bem compreendida, ela liberta, né? Por quê? Porque é que nem eu falei, esse mundo, você enxergando esse mundo como um sistema, né? Questão da dualidade, que é a criação desse mundo, é a dualidade, né? Quando você vence a dualidade, você integra ali as duas partes, você acaba se libertando, porque você sai desse pensamento fechado, esse pensamento de certo e errado, esse pensamento de da dualidade mesmo, que é a ideia do certo e errado. Porque é que nem eu falei a questão, por exemplo, se você olhar para o sistema, a política, porque a política é dividida em direita e esquerda, né? É uma dualidade, mas os dois lados são falsos. As religiões, né? O pessoal fala, não, só eu tô certo, só eu tô certo, você tá errado, só Jesus salva, só Maomé salva. Então assim, só eu tô certo, o resto tá errado. Aí você cai na dualidade, você tá jogando o jogo, entendeu? Enquanto você estiver jogando o jogo, alimentando o sistema, você tá preso no jogo. É uma mudança de paradigma mesmo, a ideia da libertação. Porque por que a roda gira? Porque o rato está correndo dentro dela. É simples. Se o rato parar de correr, a roda para de girar. Teve até um inscrito aí que comentou que o rato é tão importante para o experimento científico quanto o cientista, né? E é uma verdade. Enquanto as pessoas continuarem alimentando o sistema vai continuar. Então, a ideia da gnose é você enxergar a realidade e você transmutar ela na sua percepção. Você entender, né, é a questão da polícia, do policial e do bandido. No nosso conceito moral, né, dentro das morais da cultura, que a moral é uma estrutura cultural que é configurada na psique da pessoa. Então, por exemplo, você tem a ideia de que o policial está certo e o bandido está errado. E sim, dentro da estrutura social, né, de uma moral construída, o bandido é o mal, o policial é o bom. Mas se você parar para pensar, o bandido é um espírito ali que foi encarnado para representar um papel dentro de uma sociedade. O policial é um espírito que foi encarnado para representar um papel dentro do sistema, dentro da sociedade. Então eles estão ali alimentando personagens de um sistema. Essa que é a questão. A questão da libertação é você olhar a coisa de cima para baixo. E aí você transmuta todo o julgamento. Você entende que tudo é um teatro que vem de cima para baixo. Entendeu? Quando você entende o sistema que é esse mundo, que é um sistema pré-configurado, onde você nasce interpretando papéis, né? Eu gosto muito da questão do eu, né? Por exemplo, quem somos nós, né? Quando você olha no espelho, você vê um corpo e uma aparência e você se identifica por um nome que você recebeu. Então, por exemplo, eu sou Mateus, eu olho no espelho, eu vejo o corpo, eu vejo um rosto e o nome que eu recebi, Mateus. Mas quem sou eu de verdade? Eu sou o Mateus ou eu estou o Mateus? Porque se você parar para pensar, quando você olha no espelho, você é o que está dentro, observando. Você não é o corpo que você está vendo, né? Você não é a persona que você recebeu para interpretar. Você é o eu que vive dentro. Então você nasceu em um corpo, você recebeu uma identidade, uma persona, uma personificação, né? Um personagem no anima mundis, né? No mundo animado aqui dessa matriz, e você interpreta um papel, mas você não é nada disso. Você é o eu que está dentro de tudo isso, observando e alimentando.
Então, quando você entende a coisa dessa maneira, é aí que você atingiu a gnose. Você atingiu essa libertação porque você enxergou tudo de cima para baixo. Você entendeu que é um sistema que se retroalimenta, que é tudo um teatro, uma encenação. É ali uma pessoa que foi encarnada num plano de alma que ela tem que seguir, muitas vezes influenciada até por essa pré-programação, o local que ela nasceu, as condições, o que ela vai passar. E muitas vezes a atitude dessa pessoa que parece ruim, né, que a gente julga, que do nosso ponto de vista cultural, da estrutura cultural, a gente julga ruim, é uma pessoa que nasceu programada para interpretar aquilo ali. Entendeu? É tudo um sistema pré-programado, um jogo, é uma espécie de jogo. É que nem a questão do herói. A gente julga, né? A gente fala, não, o herói é o bom. Mas o herói só é o bom porque tinha alguém para apanhar para ser o ruim, né? Por que o herói ganhou? O herói só ganhou do vilão porque tinha alguém para interpretar o vilão. Então é tudo um jogo, uma estrutura cultural, uma construção psicossocial. Você entende aonde eu quero chegar? Essa é a questão da gnose. É você enxergar além do véu. Você enxergar além da moral, além da cultura, além da psique, além da programação. É você ver o mundo nu e cru como ele realmente é. Uma mentira, uma fraude, uma programação baseada em preconceitos culturais, em uma estrutura psíquica construída. Então, por exemplo, hoje os cristãos julgam, né, a questão, por exemplo, do homossexualismo, ou julgam as mulheres pela promiscuidade, ou julgam isso e aquilo. Mas vocês só estão julgando porque vocês cresceram em uma estrutura diferente. Então, hoje, com o feminismo, a promiscuidade se tornou uma coisa bonita para as mulheres. No passado era feio. Então, o passado tá entrando em contraste com o presente. Mas é tudo uma ideia, é tudo uma construção social. Você não pode julgar as pessoas, porque elas cresceram aprendendo por exemplo, a pessoa cresceu aprendendo que a promiscuidade era o correto. Como que você vai julgar a mente dessa pessoa? A mente dessa pessoa foi programada. Você entende? Não estou aqui falando se é certo ou não. Tem resultados negativos na vida da pessoa. Óbvio que tem. Mas a pessoa cresceu acreditando que aquilo ali era certo. E ela vai fazer, ela vai replicar o que ela aprendeu. Então, com qual direito você julga a pessoa? Você entende como é tudo uma programação? É tudo uma programação. É tudo uma mentira mesmo. Uma fraude. Tudo nesse mundo é só um teatro, é uma interpretação. Então, é aí que está a questão para você vencer a dualidade. Você tem que integrar essas duas partes e enxergar a coisa de cima. E essa é a ideia da gnose. Você enxergar além, né? Por isso que eles falam de Horus. Horus, horizon, né? O horizonte. Você enxergar além do horizonte, além do véu. Você remover o véu. Fala, não, mas isso aqui acontece porque tem toda uma estrutura por trás. Você entendeu? Então, nesse ponto, você se liberta da estrutura. Você se liberta de tudo. Porque você está fora, você está vendo as coisas de fora para dentro. E essa é a ideia da gnose. Por isso que o livro fala. A gnose ser bem compreendida, ela tem potencial para te libertar. Porque você se separa das mentiras, você se separa da realidade, você se separa do véu, você se separa da dualidade, você passa a enxergar o mundo de uma maneira completamente única e diferente. E é exatamente isso que é a gnose, é atingir o eu. A gnose não é niilismo, né? Não tem nada a ver com niilismo, depois eu vou trazer um vídeo sobre niilismo. E a gnose não é ficar de mimimi aí, não. Você está aqui na matéria, tem que viver a matéria, então vive, tá? Vive, mas construa uma mentalidade superior.
né? Eu, por exemplo, tenho uma vida boa, tenho uma vida muito boa. Não estou falando para você viver que nem um mendigo, nada disso. Mas não alimente mais o sistema, né? Busque o equilíbrio. Você tem que ter uma vida digna, mas buscar o equilíbrio para tentar sair daqui. Entendeu? Basicamente é isso. A ideia é essa.